Meus irmãos, boa noite. Vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios 2, 1 e 2. Primeiro Coríntios 2, 1 e 2 diz assim: o caráter da pregação de Paulo. Eu, irmãos, não fui ter convosco anunciando-vos o testemunho, o testemunho de Deus. Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi não saber nada entre vós, senão Jesus Cristo, esse crucificado. Irmãos, a igreja de Coríntios é uma igreja, ela era numa cidade rica. O Paulo, quando fundou essa igreja, depois ele precisou fazer missão e ficou 4 anos sem voltar nessa igreja. Era uma igreja rica, era uma igreja que Deus deu bastante dom do Espírito Santo, era rica em dons, porém, era uma igreja com temperamento muito ruim. Eles brigavam à toa, né? Paulo está na situação aqui, por exemplo, depois de 4 anos, Paulo está recebendo reclamação que eles estão em prostituição, que eles estão em pecado, que eles estão na idolatria, que dentro da igreja tem incesto, tem dissensão, tem divisão, tem facções. Então era uma igreja assim que eles não brigavam pela doutrina, pela sã doutrina, né? Pelo contrário, eles brigavam, obrigado Pedro, eles brigavam não era pela sã doutrina, por causa do temperamento. E sabe o que Paulo faz? Paulo, quando manda uma carta para aquela igreja, ele diz assim, ó, eu Paulo, né? Porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo é crucificado. Irmão, tem coisa que a gente não procura saber nada. Tem coisa assim, certos burburinhos, igreja, trabalho. Sabe quando junta aquela rodinha para falar mal do serviço, quando junta aquela rodinha para falar mal da igreja, da família, em família, né? No seio da família, tem coisa que a gente não procura saber nada. É o melhor caminho para nós. Deus vai fazer a gente ver as coisas diferentes. Depois Paulo pôde corrigir essa igreja por cartas. Né? Sabia os problemas que tinha, ele enviava carta e ia fazendo correções na igreja. Mas ele falou assim, porque nada me propus saber entre vós. Não quero saber de nada. Tem coisa que tem que sair fora. O Paulo está dizendo que eu não quero saber de nada, não me propus não saber nada entre vós, senão Jesus Cristo é crucificado. Nosso assunto naquele lugar é só Jesus. Não pode ser outra coisa, não pode se envolver com outra coisa. Porque você vai lidar com gente de temperamento ruim. Não aceita nada que você vai falar, não aceita conselho, não aceita nada. Então, dessas coisas aí, a gente guarda silêncio. Desse tipo de reunião, desse tipo de gente, a gente guarda silêncio. E às vezes o silêncio é a maior sabedoria que nós temos, é o silêncio. Às vezes a sabedoria que nós temos é o silêncio, não é falar nada. Então, a sabedoria não é só falar. Às vezes, quando você guarda um silêncio, você está usando a sabedoria que Deus te deu. Então, no meio daqueles monte de coisa, só coisa ruim, né? Essa igreja, um preferiu Paulo, outro preferiu Apolo, outro preferiu Pedro, era o mesmo povo, congregava no mesmo lugar, mas eles tinham um temperamento assim, gostavam muito de facção. Eles gostavam muito de divisão. Eles eram usados pelo inimigo para dividir a igreja. E nessas reuniões, Paulo falou, não me propus saber nada entre vós, não quero saber de nada, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Então tem lugar que a gente se posiciona, não quero saber de nada, senão Jesus Cristo crucificado. E a gente guarda silêncio em certos lugares, senão você acaba entrando no meio de gente que tem um temperamento muito forte e não quer mudança. Só quando Deus um dia abrir os olhos, né? Talvez a pessoa mude. Mas o temperamento dela vai ser isso, vai ser facção, vai ser fazer divisão, facção, dissensão. Aquelas pessoas que guardam ódio no coração, né? Elas destilam ódio pela boca. E aí, se você entrar no negócio desse, você vai se corromper lá no meio. Então, tem coisa que a gente sai fora, não quero saber de nada, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Depois ele teve condições e foi mandando as cartas e corrigindo, fazendo correções na igreja. Então tem tipo de assunto que a gente sai fora. A gente não fica. Né? Se a gente fica, a gente acaba se contaminando também. No 1 Coríntios ainda 10, 1, diz assim,
10:1. Mais um problema daquela igreja de Coríntios. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Está falando nossos pais, os ancestrais, o povo de Israel, né, quando saiu do Egito, da terra da escravidão, passou pelo mar, né, atravessou o mar. Nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, do mar foram lá para o deserto tinha uma nuvem. Então passaram pelo batismo, já era gente batizada. Aí então no deserto tem uma nuvem, tem o Espírito Santo. Tem nuvem, tem fogo, simboliza o Espírito Santo. Todos estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todo mundo, na mesma igreja, todo mundo. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram o mesmo maná. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo com todo mundo. Só que no meio de um ajuntamento, pode ser igreja, trabalho, qualquer lugar. Falando de igreja, tem um povo do temperamento mau. Tem um povo que não se contenta com nada. Estão no mesmo mar, saíram do mesmo deserto, atravessaram o mesmo mar, estão debaixo da mesma nuvem, né? Estão comendo o mesmo manjar espiritual, mas estão reclamando de tudo. E esse povo foi derrotado, eles não saíram do deserto. Eles foram derrotados porque reclamavam muito, murmuravam muito. Não sabiam agradar a Deus com aquilo que tinha para aquele dia. Não sabiam ser pessoas... não tinham gratidão no coração, não aprenderam o que era gratidão. Então hoje, se eu tenho isso aqui, eu devo ser grato por Deus porque tenho isso aqui. E um dos maiores pecados que tem na Bíblia também é quando você fica com inveja dos outros. Querendo que os outros tenham, ser quem a pessoa é, que a pessoa tem uma condição financeira maior, e aí a gente perde, né, a nossa bênção. Se tiver inveja dos outros, a gente perde a nossa bênção. Por quê? Nós não vamos viver o que aquela pessoa vive. Nós não vamos ter o que ela tem. E nós ficamos com inveja. E a inveja toma conta do nosso coração, daqui a pouco estamos desacreditando de Deus. Por que o Senhor fez na vida dele e não fez na minha? Daqui a pouco nós estamos parados, estamos neutralizados, o diabo consegue neutralizar e amarrar tudo que é nosso e amarrar a nossa vida. Então essas pessoas aqui provaram das mesmas coisas que todo mundo provou. Nós estamos numa igreja aqui que todo mundo bebe do mesmo maná, né? Ouve uma palavra do mesmo Deus. E por isso nós temos que corrigir as nossas deformações interiores, espiritual. Nós temos que corrigir isso. Não é Deus que vai corrigir. Nós temos que corrigir, senão daqui a pouco nós estamos reclamando de tudo. Nós estamos reclamando de tudo, estamos com inveja de todo mundo. Então, ele fala aqui, todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Beberam todos de uma água, de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra. Senhor, não tem água, eu vou arrumar uma pedra, vou tirar água para vocês. Vocês vão ter água. Senhor, não tem comida, vou fazer cair grão do céu e vocês vão ter comida também. Eles tinham tudo. Só que eles não se contentavam com aquilo, não se contentavam com aquilo que Deus estava dando no momento. O que eles fizeram? Começaram a reclamar. O que aconteceu? Deus mandou serpente lá no deserto, morreu 23 mil pessoas num dia só. Porque a murmuração atrai o exterminador. Né? A murmuração atrai morte. Quando a gente começa a reclamar muito, a gente começa a murmurar muito, baixinho, reclamar muito, o que acontece? Vão atrair o exterminador para a nossa vida. Vão atrair a morte. Então, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Deus fez tanto milagre, abriu o mar. Não tinha comida, Deus fez chegar comida. Nós enjoamos desse pão, queriam a carninha. Deus mandou as cordonizes lá no deserto. Deus fez tantos milagres, mandou 10 pragas no faraó. Mesmo assim, Deus não se agradou desse povo, porque esse povo reclamava muito. Eles não sabiam receber o que Deus estava dando naquele momento. Eles não aprenderam a agradecer a Deus pelo momento que eles estavam vivendo. Então, mas Deus não se agradou da maior parte deles. E não se agradou por quê? Por causa da murmuração. Claro que tinha idolatria, um monte de coisa. Mas o que trouxe o exterminador foi a murmuração, a reclamação. Nós precisamos aprender a ser gratos por aquilo que nós temos hoje. Nós precisamos louvar a Deus por aquilo que nós temos hoje. Se eu ficar pensando, né, em fulano que tem mais do que eu não vou sair do lugar. Porque minha mente vai estar ocupada com outra coisa.
E você acha que Deus vai falar comigo? Não vai, porque eu estou ocupado com outra coisa. Minha mente está em outro lugar. Então, nós precisamos ser gratos por aquilo que Deus tem dado hoje. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram escritas em figura para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então era um povo ingrato. Morreu porque era ingrato. Morreram porque murmurava muito. Morreram porque não aprenderam a receber aquilo que é de Deus, aquilo que é bom. Por isso que eles morreram e começaram a reclamar, murmurar. Né? E eles cobiçaram coisa ruim. Então, nós precisamos ser gratos por aquilo que Deus tem dado hoje. Nós temos que ser gratos pelo trabalho que Deus dá hoje, pelo nosso ministério, pela nossa família. Né? Nós temos que ser gratos por tudo. Uma coisa pequena que você compra em casa, a gente tem que ser grato por tudo. Tudo nós temos que ser grato a Deus. Ser grato ao Senhor. Precisamos aprender a dar glória a Deus por tudo. Então, em primeiro lugar, tem certas coisas que a gente não se envolve. Há certas reuniões que não se envolvem. Tem gente de temperamento forte, você não vai aprender nada ali. E o assunto ali deve ser só Jesus crucificado e só isso. Tem coisa que a gente podemos estar no deserto, mas a gente não fica reclamando nem murmurando. Só vai aprender a ser grato por aquilo que Deus tem dado. Ser fiel num pouco, sobre muito te colocarei. Então a gratidão, a murmuração trouxe morte, a gratidão traz bênção. Quando você se torna grato de verdade, traz bênção. Precisamos aprender a ser grato por aquilo que Deus está dando hoje. Ah, hoje foi isso aqui, glória a Deus, né, Senhor? Louvado seja o teu nome, obrigado. Né? Precisamos aprender a ser feliz, contente com aquilo que Deus tem dado hoje. Terceiro, 2 Timóteo 2, 3 e 4. Diz assim: os estímulos no combate da fé e no sofrimento de Cristo. E o que de mim, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, também idôneos para instruir os outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Participa dos meus... Paulo pregou um evangelho que ele sofria. Ele foi muito perseguido. Naufrágio, prisão, abandono. É o que mais Paulo, perseguição, sofreu no evangelho. E ele dá aqui a Timóteo uma instrução: participa, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Um bom soldado de Jesus Cristo não fica reclamando. Ele manda a gente sofrer, tá certo. Deus está vendo o seu sofrimento, Deus está vendo a sua aflição, mas sofre as suas aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Um bom soldado de Jesus Cristo não fica reclamando, não fica murmurando. Tudo para ele é motivo de oração. Se tem alguma coisa que inquieta você, oração. Há uma coisa pequena que está me inquietando aqui, está me trazendo um desconforto espiritual, oração. Tudo é oração. Sofre comigo como bom soldado, porque tem gente que sofre como mau soldado. Reclama muito, vai buscar refúgio em pecado quando vem a perseguição, quando vem a luta, foge, né? Some da casa de Deus, desaparece. Então esse é um mau soldado, fica só reclamando. E geralmente essas pessoas são pessoas que se embaraçam no meio do caminho. Então sofre, pois, comigo como bom soldado. Vamos sofrer como bom soldado de Jesus Cristo. Quer ser um bom soldado? Fala pouco. Quanto menos a gente falar, é melhor. Por isso que Deus manda a gente falar pouco e ouvir mais. 2 ouvidos e 1 boca. Ouve mais, fala menos, para a gente se tornar um bom soldado de Jesus Cristo. Não sofrer como mau soldado. Tem gente sofrendo como mau soldado. Né? Tem gente sofrendo como mau soldado. E tem gente que sofre como bom soldado de Jesus Cristo. Né? E ele fala que sofre, pois comigo, como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve com o negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou
aquele que agimentou, que o chamou, Jesus nos incluiu no exército dele. Então vamos tirar os embaraços da vida, os embaraços espiritual. Sofre, pois, comigo como bom soldado de Jesus Cristo. Não seja um mau soldado de Jesus Cristo, né? O mau soldado só vive reclamando. E às vezes nós reclamamos por lutas que nós trazemos para a nossa vida. Nós mesmo buscamos a luta. E tem uns que ainda culpam a Deus das lutas, né? Não consegue perceber, não tem consciência espiritual de saber, né? Eu trouxe essa luta para minha vida. Deus vai me ajudar a resolver. Mas eu vou sofrer como bom soldado de Jesus Cristo. Não vou sofrer como mau soldado. Não é porque eu estou em crise que eu vou entrar nos embaraços. Não é porque eu estou em crise que eu vou arrumar coisas, né? Do momento. Agir na emoção, na alma. Então sofre como bom soldado. E um bom soldado não é muito almático. Ele não pode ser muito almático, não. Ele tem que ser severo. Um bom soldado tem que ser posicionado. Eu estou nessa luta aqui em nome de Jesus. Mas Deus vai me tirar dessa luta em nome de Jesus. Deus vai fazer um milagre. Deus vai operar. Vou fazer um jejum. Vou para oração. Vou tirar um tempo de madrugada. Eu vou orar. Então vamos sofrer como bons soldados de Jesus Cristo. Tem coisa que a gente não entra no meio. Não vamos ficar reclamando, murmurando. Vamos sofrer como bons soldados de Jesus Cristo. Tem aflição, é para todo mundo. Tem aflição e tem sofrimento. Evangelho é para todo mundo. Não é exclusivo nosso, não. Então nós temos que sofrer como bom soldado de Jesus Cristo. O quarto, 1 Samuel 17. Primeiro Samuel 17, versículo 31. Diz assim, ó. Davi dispõe a pelejar contra o gigante. Ouvindo essas palavras que falara, anunciara a Saul, que mandou chamar. Ouvindo essas palavras que Davi falara, anunciara a Saul e o mandou chamá-lo. Davi disse: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo ia a peleja. Teu servo irá a peleja contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderá ir pelejar com ele, pois ainda é moço e ele é guerreiro desde a mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando vem o leão e o urso, e tomou o cordeiro do rebanho. Saí após ele e o feri. Irmãos, Davi estava num dia tranquilo, sossegado, apacentando as ovelhas do pai dele. De repente, lá no rebanho aparece um leão. Tem dia que a nossa vida é tão tranquila, sossegada, mas de repente pula um leão na nossa frente. De repente aparece um leão. De repente aparece o urso. E quando o urso pegava uma ovelhinha, ele ia atrás e feria o urso e feria o leão. Ele está lá num dia tranquilo, você está trabalhando tranquilo, daqui a pouco aparece um urso no meio do caminho. Daqui a pouco aparece um leão. Só que Davi tinha a capacidade do Espírito Santo para derrotar aquele urso, aquele leão. Nós temos a capacidade do Espírito Santo para derrotar o urso e o leão. Vamos andar em comunhão para a gente ver se nós temos capacidade ou não. Se a gente não rasga qualquer leão no meio, qualquer urso. Você já matou um urso e um leão? Matou ou não? Matou, o urso queria pegar o murilo, você foi lá, matou o urso e o leão. Matou a van, né? Daniel deu um trabalho, Daniel foi lá, matou o urso e o leão. Matou, né? A Jana também deu um trabalho, a Jana foi lá, matou o urso e o leão. A Bruna comprou a casa, matou o urso e o leão. Nós já matamos o urso e nós já matamos o leão. Vamos consagrar que nós vamos em frente. Vamos consagrar mais, nós vamos matar agora o gigante. Vamos consagrar mais a nossa vida, porque Davi estava consagrando ao Senhor, então ele não fala: eu esqueci de orar, e agora o que eu faço? Não, eu persegui o urso, matei o urso e o leão, viu, Saul, e agora eu vou derrotar esse gigante incircunciso também.
Ele está 40 dias aí afrontando o povo de Israel, mas eu vou derrotar também esse urso e esse leão. E o interessante, que é uma luta que não combinava com Davi. Davi era pequenininho, o gigante era grande, não combinava. Você enfrentou lutas que não combinavam com você, mas você foi e venceu. E sabe o que é o mais extraordinário? É o que Deus vai falar para você agora. E esse tipo de luta aqui não tem ajudante, não. É só você e Deus. Você quer vencer o gigante? É luta solitária. Ninguém me ajuda, ninguém me liga, ninguém me manda uns... Não adianta isso. É luta solitária, jejum, oração, palavra e solidão. Deus às vezes deixa a gente na solidão. E umas lutas que você fala, ninguém sabe. Glória a Deus que ninguém sabe dessa luta, hein? Em nome de Jesus, porque se ninguém sabe, Deus está comigo, isso aqui agora vai virar um testemunho. Eu vou matar esse leão e minha vida vai ser um testemunho. A sua vida será um grande testemunho. Mesmo solitário, às vezes Deus não permite ninguém te ajudar porque você precisa crescer, você precisa amadurecer, você precisa aprender a matar urso, precisa aprender a matar leão, precisa matar gigante. E é luta solitária. Sou vingativo, ninguém me ligou. Então, isso é coisa de gente temperamental, nós não estamos mais nesse tempo. Davi não tinha ninguém para ajudar ele, uma luta que nem combinava com ele. O dele daquele tamanhozinho, o gigante daquele tamanho, não combina com ele. Você vai vencer lutas que não combinam com você, porque não é você que vai lutar, é o Espírito Santo de Deus que vai lutar por você, é a unção que Deus colocou sobre você. Vamos orar para Deus abrir os nossos olhos para a gente ver as grandezas de Deus. Vamos parar de reclamar, vamos parar de murmurar, vamos parar de festinha de carne. O povo só reclama de tudo. A gente às vezes se pega assim, a gente reclama do sol, da chuva, reclama de tudo. Vamos parar de reclamar de tudo. Vamos zerar nossa vida a reclamação e nós vamos ver quando nossa vida vai mudar. Zerar a reclamação de tudo e nós vamos ver quanto que a nossa vida vai mudar. Vamos zerar de falar certas coisas, nós vamos ver quanto que a nossa vida vai mudar. Nós vamos andar de mão dada com Deus. Se nós colocarmos a nossa vida na presença de Deus. E as lutas solitárias, que não combinam com a gente, nós vamos vencer todas elas em nome de Jesus. Vamos ser um povo mais grato por aquilo que Deus tem dado. Ah, você ganhou R$15, louva a Deus pelos 15, parece que não é nada. Mas Deus ficou, não quero ver se ele me louva só quando eu dou uma coisinha maior, uma coisinha menor. Acho que 15 ele acha que ele está em pecado, não merece. 15, acho que ele só merece coisa maior. Vamos louvar pelos 15, pelos 10, 50 que Deus deu, vamos louvar. Vamos colocar isso em prática, né? Ninguém começa nada com coisa grande. Daqui a pouco nós somos uma pessoa que nós só estamos falando em bênção, porque nós começamos do pequenininho. Já estamos acostumados a falar em bênção. Vamos louvar por coisa pequena. Vamos enfrentar nossa luta solitária com jejum e oração em Deus. Tem hora que ninguém ajuda porque Deus não deixa. Deus quer ver você vencer lutas que não combinam com você. E essas lutas são solitárias. Tem ninguém. Você mata o urso, você mata o leão. Quando aparecer um gigante, você se oferece para Davi, se ofereceu para ir. Não, eu vou. Mas olha, seu tamanho não combina com você. Mas maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E nós está o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E nós está a unção e nós vamos vencer. Agora, se a gente viver na carne, nós não vamos vencer, nós não vamos nem conseguir ver isso. Nossos olhos não vão se abrir. Nós vamos ficar igual o exército de Israel, fugindo do gigante. Davi foi lá, se revoltou com aquela situação, se revolta com a situação, oração e jejum que sai. Faz um jejum que sai. Oração e jejum, estou pronto. Não é deixar para jejuar quando chegar a luta. Não, eu já estou aqui na palavra, estou meditando na palavra. Quando chegar a luta, eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei que vocês estão fugindo, mas eu vou lá enfrentar esse leão. Então, Davi venceu porque estava em comunhão com o Senhor, né? Estava lá quietinho no lugar dele, de repente vem a luta. Às vezes nós estamos quietinhos, de repente vem cada luta. Né? A gente, meu Deus, tem misericórdia. Não sabia que era assim, não.
Vem cada luta grande, mas nós vamos lá. Nós já vencemos o urso e o leão. Agora nós vamos vencer o gigante em nome de Jesus. Amém? Vamos pegar firme, vamos consagrar a vida. Se preparar. Quando a luta chegar, nós já temos uma resposta para a luta. O Espírito Santo já entra em nós, já nos lembra da palavra. Nós temos uma resposta para dar para qualquer gigante da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a